Pode, pastor Devânio, pastor Sandro, amém? Nós irmãos lá da parte operacional, o Rubem, o Daniel, os irmãos do coração, amém? Deixa eu ver cuidar de você, que está nos assistindo. Vamos fazer uma oração ao Pai, amém? Pai querido, Pai amado, neste momento agora estamos aqui uma vez reunidos para a Tua presença, Pai Santo. Onde queremos, Pai, desejamos, Pai, que mais uma vez, Pai, o Teu amor, a Tua graça, Pai, venha mais uma vez, Pai, superabundar para nossos corações, Senhor. Pai, quem, Pai amor, ver, Pai amado, este programa, ver, meu Pai de amor, Pai, esse testemunho, Pai, esse testemunho de vida, Pai, que o Senhor possa, Pai de amor, abraçar este coração, Rei da Glória, Pai, que o Senhor possa, meu Pai de amor, como a Tua palavra diz, Papai, tocar, meu Pai querido, e que eles possam, Pai de amor, ouvir a Tua voz, convidando o Senhor a fazer parte do Teu reino, Pai de amor, a permitir que o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa, meu Pai, sim, aleluia, Senhor, socorrer, restaurar, transformar, libertar, Rei da Glória. Que o Senhor venha, meu Pai de amor, abençoar, meu Pai, que neste coração esta vida, meu Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que uma Tua palavra diz, Pai, que onde, Pai, abundou o pecado, Papai, superabundou a Tua graça, Pai. E que a graça, Pai, do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, venha, Senhor, socorrer, amparar e transformar esta vida, Papai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. És meu sustento.
quero oferecer uma canção que exalte o teu cuidado por mim. Isso, Jesus. Maravilhoso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não Terra fundo, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém, meus irmãos? Hoje estamos com o nosso amado irmão Eliakim, né, o Leco, a sua esposa Carol, com K, que é muito importante. E perguntas, que vamos fazer, rapaz? Deixa à vontade. Então, a palavra é sua. Oi, gente. Bom, vou estar contando para vocês um pouco do que o Pai fez na minha vida assim, nos últimos anos. Está resumida da melhor forma possível. Em 2016, eu e minha digníssima esposa, a gente começou a namorar. E ali, aquele primeiro ano, assim, foi mais aquele ano de ajustes, assim, mas de 2017, assim, em diante, a gente já tinha muita certeza de que a gente queria casar. E a gente tinha muitas dificuldades, assim, tanto questões familiares, quanto principalmente até financeiras. Um tinha trabalho, Carol ainda estava na faculdade, e era muito difícil, assim, porque a gente passava por muita coisa, muitas situações, assim. Hoje a minha sogra me trata como um filho, né? Mas no começo, assim, do nosso relacionamento foi muito difícil, pelo fato da Carol estar vindo para a igreja, que não era uma coisa que ela concordava muito. E hoje, na verdade, às vezes ela até fica com a nossa filha para que a gente venha para os ensaios, venha para essas coisas. O Pai, ele transformou tudo, né? Uma vez o pastor Paulo, ele disse para mim assim que eu ia ser o filho que a minha sogra não teve. E o Pai, ele concretizou isso. E pela graça do Pai, hoje eu posso viver isso. Mas no começo, assim, era muito complicado. E ali tinha aquela ansiedade, a gente querendo noivar, o tempo passando, os anos passando, a gente vendo outros irmãos que próximos da gente casando, e parecia que todo casamento que a gente ia fazer, assim, alguma coisa, sempre tinha que fazer o louvor, sempre tinha que fazer alguma coisa assim. E parecia que era uma tortura, sabe? Que a gente via todo mundo entrando na terra e a gente só olhando. Uma coisa que já era
tão concreta assim no nosso coração, uma coisa que o Pai já tinha concretizado tanto no nosso coração, não era algo que na vida assim já tinha trazido existência. E nesse tempo assim, no desespero, eu comecei a entrar no mercado de trabalho, até ali por causa da escola, todas as coisas assim. Até os 18 anos assim, eu não tinha tido emprego ainda, 18, 19 anos. E ali eu comecei a trabalhar, só que sempre pensando no propósito da gente casar, do tempo que a gente já estava junto. Ali eu comecei a trabalhar mais ou menos eu fui conseguir um emprego mesmo, já tinha já uns 20 anos. E eu fui aceitando assim qualquer coisa que eu olhasse assim e falasse assim, não, através disso aqui a gente vai sair dessa situação, a gente vai conseguir casar, tentando se suprir, sabe, mas não esperando a provisão do Pai. E nessas assim eu fui entrando em furada em cima de furada, fui trabalhando em trabalhos assim horríveis que prejudicaram muito minha saúde. E é até difícil assim, porque às vezes eu fico até envergonhado assim eu vou fazer 28 anos e às vezes tem dias que eu não consigo amarrar o meu cadarço. E tudo através de coisas assim, desses trabalhos que eu ia não, sempre era trabalho de pegar peso, e eu tentava dar o meu melhor, tentava fazer alguma coisa para me garantir nisso, para que através disso a gente viesse casar. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei assim, nossa, foi uma empresa das que eu mais trabalhei assim, que a gente trabalhava com caminhão de tambor, e eu tinha que fazer a carga, descarga dos caminhões. E para quem não sabe, né, as pessoas até imaginam que aquilo é colocado em um caminhão em empilhadeira, é tirado em empilhadeira, mas não, é a pessoa que joga o tambor daquela altura para ir para o chão também. O tambor é jogado daquela altura e a pessoa pega o tambor lá embaixo. E esse era o meu trabalho. E um dia eu me machuquei nesse trabalho. Me machuquei, e depois que eu me machuquei, o patrão chegou, eu precisei ir no médico, eu fiquei dias assim, completamente travado, sem conseguir me locomover direito. E aí quando eu fui voltando a ficar bem assim, aí o patrão foi e me colocou de aviso. E aí ele foi e falou comigo, é por causa de gente preguiçosa que nem você que a fila de desemprego está tão cheia. E na verdade, a última coisa que tinha em mim era preguiça. Eu e a Carol, a gente vivia uma situação assim, desesperadora, de vezes assim da gente ser proibido de se ver. E a gente assim, sem perspectiva, entrava ano, saía ano, as coisas não melhoravam, eu não conseguia trabalhar. Tinha feito curso, dos cursos que eu tinha feito, nada dava resultado. E aí saí desse emprego, e ainda ruim de saúde, não esperei a orientação do Pai, já fui para outro trabalho, que era tão ruim quanto esse. Fui trabalhar ali na 25 de março, e ali também eu trabalhava ali descendo a ladeira lá, óleo pesado, com carrinho às vezes com 280, 300 quilos de caixa. E ali eu fui terminando de acabar com a minha saúde, assim. Mas tudo pensando sempre nisso, no propósito, a gente precisa casar. Só que eu não tinha aquela coisa assim, como a gente cantou aqui, que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Eu não conseguia descansar. Eu estava sempre tentando fazer alguma coisa, eu estava sempre tentando resolver, trazendo os problemas como se os problemas eles fossem meus, não fossem do Senhor, sabe? E eu lembro que eu fui para esse trabalho, quando estava mais ou menos boas as coisas assim nesse trabalho, eles contrataram mais um funcionário para a empresa, e era um chinês, né? E o chinês ele me chamava de Lego, porque ele não conseguia falar nem ele aqui nem Lego, ele me chamava de Lego. E aí ele falou assim, Lego, treina esse funcionário aqui, deixa ele bom. E eu fui, treinei o rapaz, deixei o rapaz ali pronto para o serviço. E
E aí o chinês um dia foi, eu tinha acabado de noivar com a Carol, a gente tinha noivado uma sexta, isso foi numa segunda, né? Acho que foi tipo isso. A gente noivou, e aí eu falei assim, nossa, noivamos, passamos mais essa fase aí. Noivamos, e aí isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu fui trabalhar, normal, como sempre. Fui ver o que era o itinerário das entregas do dia e tal. E aí o chinês chegou pra mim e falou assim, Lego, agora a empresa não precisava mais 2 funcionários. E aí eu pensei assim, poxa, que chato, né? Contratar o cara agora. Como é que será que eu tenho que contar pra ele que ele vai ser demitido e tal? Né? Aí agora, Lego, você não precisar trabalhar hoje, amanhã trazer carteira de trabalho. Mas eu estava trabalhando aqui com vocês, estava fazendo tudo certinho. Não dei nenhuma bola fora, assim. É claro que a gente comete erros, ninguém é perfeito. Mas eu sempre busquei trabalhar direitinho, fazer tudo que eu tinha para fazer. E eu simplesmente, mais uma vez, fui descartado. Não satisfeito, fui para mais outro trabalho chinês. E fiquei nessa aí, perambulando, pegando peso, acabando com a minha saúde. E aí, passou mais um tempo, apareceu uma oportunidade de ir trabalhar lá em Terra Preta. A gente morava em Arujá, eu saía de Arujá 4 da manhã, assim, para ir trabalhar em Terra Preta. Mesma coisa, trabalhando, dando o meu melhor, fazendo de tudo para que através das coisas assim, eu e a Carol a gente pudesse casar. E sempre aquilo, né? Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo, eu vou entregar tudo que eu tenho aqui. E mais uma vez, fui mandado embora. Fui para um outro trabalho, que esse aí foi um trabalho que foi incrível, assim, foi um outro trabalho de entrega. A empresa, todo mundo gostou de mim, todo mundo gostou da minha forma de trabalhar. O pessoal achou assim maravilhoso, mas eu fui demitido no mesmo dia que eu fui contratado. eu fui contratado e aí a pessoa do RH chegou assim, ó, a gente contratou você, a gente gostou do seu trabalho, você faz o trabalho bem, você é proativo, mas a gente teve questão assim dos donos da empresa, a gente acabou se desconversando e eles contrataram uma equipe para fazer o que você está fazendo agora. Então a gente te contratou, mas a gente já vai ter que te demitir. Meu Deus. E aí a gente noivo e eu nessa situação. Aí comecei na época de trabalhar, pouco depois disso comecei a trabalhar com o Pastor Cleiton. E aí eu estava trabalhando com ele, já estava mais ou menos 1 ano trabalhando com ele, assim. Só que o desejo do meu coração, desde lá de trás, assim, sempre foi de trabalhar com música. Sempre foi de trabalhar com música, de dar aula, de tocar, fazer gravações. Isso era o que estava no meu coração. Só que pela necessidade, eu olhava para a necessidade e eu não olhava para o pai que podia fazer todas as coisas, sabe? Então eu ia entrando ali em qualquer buraco ali que me oferecesse uma oportunidade de emprego. E por falta de confiar, isso já era gerado no meu coração muito antes até de eu conhecer a Carol. Mas o desejo que o pai tinha colocado no meu coração era de viver através de música, né? O pai abençoar a minha vida através da música. E estava trabalhando com o Pastor Cleiton. E aí chegou uma hora que o pai falou comigo assim, que era para eu sair. E aí eu fiquei assim, né? Até questionei o pai assim, fiquei, pai, eu fui mandado embora de todo lugar que eu fui. Agora que eu não estou sendo mandado embora, eu vou sair. Mas o tempo inteiro assim, eu sentia muito forte no meu coração que o pai queria que eu saísse. E ali eu fui, conversei com o pastor Cleiton, tudo tranquilo, claro. E aí o pai falou comigo que era para eu... E isso a gente... eu e a Carol, a gente, né, acabei pulando essa parte. Mas mesmo sem eu estar trabalhando, mesmo sem eu ter salário, o pai abençoou a Carol, que ela começou a receber uma bolsa da faculdade para pesquisa, essas coisas. E através desse dinheiro a gente conseguia se sustentar. Então, quando ela começou a receber esse dinheiro,
na hora o senhor falou comigo que era pra gente casar. E era um valor assim, muito, muito pequeno, assim. Era um valor assim, muito, muito que dava para pagar o aluguel, fazer o mercado e isso. E ali o pai confirmou que era pra gente casar, que tinha chegado a hora. E parecia a hora mais inoportuna assim de todas. Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha lugar para morar, não tinha absolutamente nada. E ali o pai mostrou, e ali quando o pai confirmou, no outro dia eu vi um status de um irmão da igreja, que tinha um pessoal que estava vendendo uns móveis assim, num preço assim ridículo, assim, coisas boas que estavam baratas porque a pessoa ia se mudar e tal. E a gente foi e comprou aqueles móveis e aí o pai abençoou e pela graça do pai a gente, mesmo com pouco, a gente pôde casar, não faltou nada. Não faltava, irmãos, nem o da pizza do final de semana. E a gente não entendia como que o pai fazia aquele dinheiro tão pouquinho assim, render tanto. Eu lembro que teve até uma vez que a Carol estava querendo comprar umas roupas e era de uma irmã da igreja que tinha uma loja que hoje não tem mais. E aí eu fui orar, né? E a gente estava com o dinheiro das contas assim, certinho assim, na verdade até faltando. E aí eu orei e o pai falou para comprar as roupas e não pagar as contas. E aí o pai falou assim, abençoando, te abençoarei. Eu, amém, pai. A gente foi e comprou as roupas. E meia hora depois, uma outra pessoa chegou, ó, tô com esse dinheiro aqui, se tiver precisando de alguma coisa, eu tenho R$500 aqui para vocês. Então a gente ainda recebeu mais do que a gente tinha gastado. Então assim, o tempo inteiro o pai ele foi cuidando da gente. E voltando a falar do trabalho, eu saí lá, estava trabalhando com o pastor Cleiton, saí, e o pai falou que era para eu ficar na obra, que era para eu me especializar mais nas coisas, escrita de partitura, e escrever arranjos, e estudar instrumento. E eu não entendi muito porquê, mas eu segui e obedeci. E aí eu fiquei um ano, a Carol trabalhando sozinha, e eu um ano só estudando coisas de música, só me aperfeiçoando, porque foi o que o pai falou, então eu obedeci. Passado mais ou menos um ano disso, um irmão da igreja, o maestro Diego, lá da sede, ele me mandou uma mensagem falando assim, eu estou numa escola e me colocaram num projeto aqui na escola que é para montar aqui uma escola de música aqui. E na hora que me falaram disso, eu senti no coração que era para falar com você. E aí você vai dar aula lá, você vai dar aula de guitarra, você vai dar aula de violão, de contrabaixo, de bateria. E ali eu entendi porque que o pai ele tinha falado para eu ficar esse ano todo só estudando, só me preparando. E o pai ele me colocou nessa escola, irmãos, eu não tenho faculdade de música. Na verdade, foi uma guerra para conseguir terminar os estudos. Eu quase que não consigo, eu sou um sobrevivente na escola, assim. As minhas notas eram horríveis. Parei de estudar, voltei a estudar. Assim, a minha vida acadêmica assim, foi um fiasco assim, completo. Mas mesmo sem nada que eu pudesse me apoiar assim, do meu braço, o pai ele foi e me colocou nessa escola. E é totalmente diferente de tudo, assim, que em todo o tempo eu tentei fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, e com a minha força. E quando o Senhor ele me mostrou que eu precisava esperar, que eu precisava confiar, Ele me colocou num trabalho, Ele me faz viver coisas que eu nem imaginava que um dia ia acontecer. E aí eu entrei nesse trabalho, e a gente ainda morava muito longe, eu trabalhava na Vila Mariana, e a gente ainda estava morando em Arujá. E lá, assim, para ônibus era terrível, assim. Ia ser uma coisa que eu ia gastar muito tempo de condução para ir para o trabalho. E ali eu orei ao pai, eu falei, pai, o senhor preparou o trabalho, e esse trabalho que o senhor preparou, eu não tenho como trabalhar morando aqui onde eu estou, pai. E aí, pouco tempo depois, o pai preparou uma casa muito maior do que a que a gente morava,
praticamente na rua da estação de Engenheiro Goulart, 5 minutos da estação. E assim, o pai ele foi fazendo uma série de coisas assim, que eu nem imaginava. Só que foi aquilo, eu precisei passar por esse processo de eu entender que eu não podia fazer nada, que não era minha força, que não era o meu me esforçar, que não era eu fazer isso, eu fazer aquilo. Eu já, falando do chinês, mas eu já passei assim por situações de quase ser preso, porque eu trabalhava também com falsificação eu fiz tudo de tudo, gente, eu só não vendi droga. Eu falsificava carregador, fazia aquelas marcações Samsung. Tudo aquilo que vende na 25. Tudo aquilo que vocês compram, eu que fazia. Não, vocês não, gente. Tudo aquilo que todo mundo compra, eu fazia. Eu tenho um chinês de estimação, tá? Eu fazia. Ele fala pra mim que é original. Eu fazia essas falsificações, fazia essas coisas assim. E aí eu ficava naquela aflição, assim, falava assim, o segurança falou que a polícia entrou no prédio, todo mundo tem que sair, ia sair todo mundo das salas. A polícia tá subindo de escada, aí a gente ia descer de elevador. E aí a gente ficava nessa. Aí teve um dia que o chinês falou assim, o chinês saiu para trabalhar, ele falou para mim assim, Lego, eu vou sair, você cuidar da empresa, polícia aparecer aqui, você pergunta se tem mandado. Aí eu falei, mandado? Você tá achando, tipo, você tá vendo muita série da Netflix, né? Eu vou aqui, vou levar tapa na cara aqui até... E eu vou virar bandeira de polícia. E aí, passando assim por situações assim, ele falou, se a polícia invadir, ali tem a saída de emergência. E esse era o tipo de situação que eu me colocava. Mas quando eu deixei o pai fazer as coisas do jeito que ele queria, no tempo dele, ele fez algo muito mais excelente assim na minha vida. E falando assim, com tudo isso, deixei de errar, deixei de fazer besteira? Não. Né? Recentemente assim, ano passado, a gente estava querendo comprar um carro e o pastor falou, ele aqui, compra um carro de 2005 para frente. Aí eu falei, tá bom, pastor, mas... Aí a gente achou um carro 98. Aí eu pensei assim, 7 aninhos não dá nada, né? 7 aninhos não deu nem pra... E o pastor falou, e eu não criei que o pai ele podia fazer. E aí, de novo, fui no que era conveniente, fui pelo meu braço, comprei o carro. Pela graça do pai, hoje o pai abençoou a gente com outro carro muito melhor. Só que a gente, por não confiar, por querer fazer as coisas na pressa, por querer fazer as coisas assim, tentar resolver os nossos problemas. Até hoje a gente está com esse carro, a gente levou um golpe de uma agência, a gente comprou o carro e eles não transferiram o carro pro nosso nome. E depois a gente tentou conversar, tentou fazer de tudo. Eles não transferiram o carro, fecharam a agência, sumiram do mundo. E hoje a gente ainda tem esse carro lá na garagem, não anda, não funciona, só serve para acumular poeira. O pai, pela graça dele, preparou um outro carro depois, 2005, como o pastor tinha direcionado, que era para a gente fazer. E preparou assim de um jeito também inimaginável, com uma entrada muito pequena. E um carro assim excelente, muito mais do que a gente podia imaginar. Só que é isso, o que eu tenho assim para dizer do que Deus trabalhou na minha vida sobre isso de entregar, de confiar, de descansar, de deixar de fazer as coisas do meu braço. E o Senhor, Ele literalmente, Ele anulou a força do meu braço para que eu pudesse viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Me ensinou que eu não consigo fazer nada, que eu não posso fazer nada, mas que nele, pelo cuidado dele, eu posso viver coisas muito maiores do que eu já pensei. As últimas situações assim que eu passei por isso foi a questão do nascimento da minha filha. Minha filha nasceu de 32 semanas. E foi 7 meses. 7 meses. E foi assim, foi muito doido, porque mais uma situação que o pai mostrou assim que eu não podia fazer nada. A gente ia para o hospital,
às vezes recebia notícias boas, às vezes recebia notícias ruins. Falava assim, a criança engordou não sei quantas gramas, a gente ufa, graças a Deus. Voltava no outro dia, agora a criança está com inchaço no abdômen, a gente agora vai dar 11 ml de leite para a criança, e a criança perdeu, sei lá, 200 gramas, que ela chegou até a ficar 1,5 kg. E, uma situação assim, que a gente vivia assim, eu chegava ali no hospital, via minha filha ali com sonda, ela chegou uma hora que já não estava mais dando medicamento nas veinhas dos bracinhos, das perninhas assim, aspara a cabeça, começaram a dar medicamento na cabeça dela e tal. E eu olhei para aquilo ali e eu tentava assim o tempo inteiro assim, trazer para mim palavras assim, ou para Carol, não, você vai passar, que isso, que aquilo e tal. Ainda assim, confiando que ia melhorar, mas não entendendo o que o pai estava querendo fazer. E às vezes a gente, só para terminar, assim, às vezes a gente pega umas pilhas assim, de algumas coisas, assim, coloca uma fé assim, em determinado propósito e tal. E o pai, ele quer da gente assim, coisas assim, às vezes tão simples. O pai, ele falou comigo que ele queria que eu pedisse um presente de aniversário. E isso com a livre internada, várias coisas assim. E eu lembro que eu fiquei até irritado assim, na minha carne, assim, eu murmurei. E falei assim, como é que eu vou pedir presente de aniversário? Minha filha está aqui no hospital, vou pensar em aniversário, vou pensar em quê? E ali o pai falou, e ali eu entendi que o pai queria que eu pedisse. E aí eu orei ao pai e falei, pai, tudo que eu queria ganhar de aniversário é que no meu aniversário minha filha estivesse em casa. Eu não tenho nada que eu possa fazer para que isso aconteça. Eu não tenho nada para fazer. A situação era tão ruim que às vezes a gente até consegue, a gente coloca a mão, a gente consegue até piorar, né? Essa situação nem piorar eu tinha como fazer. E aí eu olhei ao pai e falei, pai, eu queria que minha filha estivesse em casa no meu aniversário e eu não posso fazer isso. Mas tu podes fazer que ela esteja. E aí meu aniversário no dia 14 de agosto e ela recebeu alta no dia 13 de agosto, para a glória do pai. Eu comemorei o aniversário até no dia 13, eu nem quis saber do dia 14. Comemorei o aniversário um dia antes, porque para mim ali eu já tinha recebido do pai o que eu queria. E isso, sabe, foi um momento assim que para mim minha mente já estava totalmente diferente. Eu já não estava mais tentando fazer, eu já não estava mais tentando resolver, mas ali eu vi que o pai ele já tem me ensinado, tem me aperfeiçoado, com certeza, em todo momento, mas ali ele já tinha me ensinado a depender. E é isso, né? Esse testemunho é todo sobre dependência, sobre tudo que eu fiz por achar que não dependia e não consegui nada, e tudo que pela graça do Pai, por depender dele, ele fez na minha vida. É isso aí. Amém. Tem uma dúvida aqui, vou tirar ela agora. Você falou do chinês lá, que você falsificava as coisas, né? Ficou bem completo esse negócio aí. Eu trabalhava falsificando, fazendo coisa de carregador, falsificava as caixinhas de carregador, fonte de Deixa eu perguntar apego. uma coisa, o carro que você comprou lá era do chinês também? Não. Não é possível. Se Enganou um monte de gente, foi enganado aí, ó. Tá vendo? fui enganado, no fim eu fui enganado. Mas é isso aí. Pelo que eu entendi, desde o começo que você está falando, você começou a contar aí em 2016, a gente Sim. parece que não, a gente presta bem atenção nas coisas. E o que deu para entender é que você está num grande aprendizado, né? Sim. Porque muitas das vezes fazia com a força dos seus braços e não dava muito ouvido à voz do Senhor. Não dava ouvido nenhum. E hoje, o que você falaria sobre isso? Nossa, pastor, hoje quando eu vou fazer qualquer coisa assim, às vezes, ainda assim, acabo fazendo alguma besteira, mas hoje, pastor, eu tenho um medo de voltar a fazer as coisas como eu fazia antes, sabe? Então, tudo eu faço assim, eu oro, eu pergunto, se o pai não fala nada, eu não faço nada.
Porque o tempo inteiro, tudo que eu tentei, assim, como homem resolver, assim, eu só arrumei pra cabeça. Então hoje eu busco, sabe, sempre orar, pedir confirmação. Às vezes vou conversar com o pastor. E quando eu vou conversar com o pastor, eu já vou conversar com o pastor assim, já esperando ouvir o que eu não quero. Porque se ele falar se o Senhor através dele falar o que eu quero ouvir, é pra mim amém, mas se não, eu já vou assim, já desapegado já dessas coisas. Outra pergunta, você disse também dos trabalhos, né? Depois a gente entra nessas perguntas, mas só para complementar isso aí, você disse que você não disse para Deus que queria trabalhar com música. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige. Não, eu cheguei a orar algumas vezes ao Pai que eu queria trabalhar com música. E inclusive tem um outro testemunho de que nessa pressa de querer trabalhar com música, eu me juntei com uns músicos aí. Isso aí o pastor já deve até conhecer, né? Não. Que eu me juntei com os músicos, saí. Isso pra mim é novo. Saí tocando. Fez uma banda? Fiz uma banda. Me juntei com Legos. Os Legos. Os Legos mesmo? Não, mas isso não é verdade, não. Não. O chinês fez alguma coisa, deu nome pra banda. Eu tentei entrar no mercado gospel, então montei uma banda aí, totalmente fora da direção do Senhor. Lembro que na época era o pastor Anderson, assim, o pastor Anderson ele ficava aflito, tanto que quando eu falei pra ele que esse projeto tinha acabado, ele deu graças a Deus, assim, porque eu saí aí, doidão aí, tocando em um monte de lugar, aceitando um monte de convite, um monte de proposta, porque pra mim eu achava que, e mais uma vez, né, eu tentei fazer do meu braço, do meu jeito, para que eu trabalhasse com música, fim do que eu só tive tristeza, desilusão, perdi dinheiro, perdi tempo, com várias coisas que no final assim nem foram assim para lugar nenhum, assim, quando parecia que ia ser, a gente teve um convite para gravar um DVD, assim, uma coisa assim, a gente estava tocando em vários lugares, assim, até que teve um lugar que a gente foi tocar, que um pastor chegou e me ofereceu um instrumento assim caríssimo para que eu ficasse com o instrumento e tal. E eu tava, cego por essas coisas assim, achando que isso era a vontade do Pai. Aí teve um dia que eu tava tocando assim, fazendo um evento com o pessoal assim, e foi o dia assim que eu tava tendo culto ar livre aqui na praça, e eu tava lá tocando, e parece que assim, naquele dia as escamas dos meus olhos caíram, sabe? Eu vi aonde eu tava, eu vi o meio que eu tava, eu vi o que eu tava fazendo, eu vi o quanto eu tava distante do Pai, e eu tocava ali, só que eu não conseguia nada, eu só sentia tristeza. E ali eu orei ao Pai, que daí até que saiu a música Me Encontrou, e dali eu orei ao Pai e pedi ao Pai que eu dei. Eu falei assim, eu sonhei com isso aqui, eu me esforcei para estar aqui, e eu nem consigo sair disso aqui, mas se tu não quiser que eu fique aqui, me tira, cria uma situação, me tira. Aí a gente fizemos mais eventos, fizemos mais coisas, chegou um dia que a gente teve uma desavença lá com o pessoal, acabou que o projeto se desfez e pela graça do Pai eu voltei para a igreja. De fato, né? Porque eu estava na igreja, só que era aquilo, eu vinha para a igreja no domingo, quando eu vinha, mas a minha mente estava em fazer evento, estava fora, trabalhar e tal. E hoje, tudo isso o Pai me proporcionou, eu também faço evento, faço as coisas, mas nada da forma que as coisas eram, antes. Eu peguei um trabalho assim, recentemente, assim, que pela graça do Pai, assim, foi uma coisa tão simples, tão tranquilo, não atrapalhou de ir para a igreja. Eu fiz um evento assim, corporativo para a Unimed, quarta de manhã, sabe, não atrapalhava de nada, toquei as músicas lá do repertório, fui para minha casa, e nada que hoje, nada dessas coisas são coisas que me afastam do Pai, mas são coisas que eu vejo que realmente o Pai, ele tem
Ele tem provido, Ele tem dado oportunidade de eu fazer. Não são coisas mais que eu faço e só dá problema. Rapaz, você começou a contar a sua história aí, e o que eu acho interessante, pastor Sandro, é que o testemunho dos nossos irmãos, eles abrem o nosso entendimento para muita coisa, né? Ele começou falando assim, eu queria casar. Ele falou muita coisa mesmo, do filho, do casamento, do trabalho, de doença. Fiz um monte de coisa para querer De casar. carro quebrado, de chinês, enganando os outros. Posso ficar nas coisas. Mas sabe o que eu acho interessante, pastor? Assim, uma observação que eu pude ver aqui nesse nosso irmão. Que muitas vezes a gente tem o nosso propósito firme. Senhor, eu quero, meu propósito é tal coisa, o objetivo é esse. Só que muitas vezes a gente não espera. A gente quer fazer para chegar. E a gente nunca chega naquele propósito. A gente acaba, sofrendo, batendo cabeça. E a pergunta para você, Leque, é a seguinte. Quando foi o momento crucial que você falou, peraí, calma aí. Eu tenho que aprender a confiar no Pai. Quando foi a situação realmente que você falou, peraí, calma, chega de sofrer. Chega de ficar com o monte de faca, chega de apanhar. E por outro lado, a pergunta também é para a Carol também, porque você acompanhou também muita coisa, né? Como é que você se sentia vendo aí dessas cabeças para tudo na vida? Ela responde primeiro. Pode ser você. Certo. Pastor, para mim, assim, essa coisa de parar de dar cabeçada, assim, foi uma coisa que o pai ele foi fazendo, assim, mais ou menos quando estava chegando perto, assim, do tempo da gente, na verdade, perto da gente noivar. Ali, quando a gente noivou, a minha cabeça, assim, para algumas coisas já estava começando a ser mudada. Eu ainda estava nesses trabalhos, eu ainda estava fazendo essas coisas. Mas foi um tempo que eu creio que já foi ali o pai me preparando para o casamento, já para que eu... E ali ele foi começando a abrir os meus olhos, assim, para as coisas que eu estava fazendo. Porque até então, assim, eu só estava achando que eu estava, eu tenho que trabalhar, eu vou ser um provedor, pensando nas coisas assim de forma natural e seguindo, e por mais que fosse ruim, em partes assim, por mais que fosse ruim, eu até me sentia bem, porque eu achava que eu estava eu estava me sacrificando por uma boa causa, e aquilo me fazia mais homem, aquilo me fazia ter mais responsabilidade. Então, por um momento assim, eu achava que era até bom, assim. Mas aí o pai ele foi começando a mudar isso em mim, assim. Eu fiquei desempregado e ali a gente entrou a pandemia. Eu e a Carol, a gente ainda não tinha casado ainda. A gente estava fazendo os cultos no lar, assim. Eu lembro que tinha uma música que a gente fazia, que era Descanso em Deus. E a gente que fala, enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. E fala, inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados dá, enquanto dormem, aos seus amados Ele dá. E quando o pai ele me mostrou essa música, assim, que eu já conhecia, e aí eu procurei na palavra, isso estava na letra da música, e meu pai começou a falar comigo assim várias coisas, que inclusive disso, que é inútil a gente fazer 1 milhão de coisas, já que a gente depende de qualquer uma dessas coisas. Se Ele nos abençoe, quanto a gente descansa, quanto a gente espera. E aí eu continuei lendo a palavra. O pai falou comigo que aquela passagem, não lembro ao certo, mas que fala de comer o pão de dores, né? E aí o pai ele foi começando a me mostrar várias coisas, assim. E nesse tempo assim, que começou ali, 2020, né, a pandemia. Nesse tempo de 2020, assim, começou a pandemia, todo mundo ficou trancado dentro de casa, não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. Ali o pai começou a me mostrar o que era de fato depender. Não? Tem a pergunta da... Carol responder, né?
Então, mas você antes dela, vou cortar ela antes, mas eu tenho certeza que eu ia já perguntar isso, já que você perguntou. Eu tenho certeza que ele falou de dar cabeçada por causa do equilíbrio. Que ela é a. Com certeza. Ela pesa menos, mas na hora que põe na balança. Pastor, eu acho que assim, apesar de acompanhar assim, essas batidas de cabeça, uma coisa assim que ao longo da caminhada com Cristo, o Senhor sempre me colocou em situações para eu aprender isso. O trabalhar do Espírito Santo com cada um tem um tempo diferente. Então, mesmo que você esteja vendo o que a pessoa está fazendo, você vai falar 1000 vezes para ela, de 1000 maneiras, e se o Espírito Santo não for o tempo dele revelar ali e a pessoa abrir os olhos e entender, você vai falar 1000 vezes em 1000 idiomas, de 1000 maneiras, e ela não vai entender o que você está falando. Ela era crente, eu era um desviado. Não, é isso que dá para perceber. Né? Não, mas é realmente isso. Eu ia perguntar isso, como ele já perguntou. Então, assim, a gente ia vivendo ali as situações e a gente ia contornando as coisas ali da maneira como dava, mas a gente tem que esperar uns pelos outros, né? E a gente ia falando e tal. Olha, pede conselho pro pastor, lê isso aqui e tal. Então, eu era assim, não gostava. A gente fomos seguindo aí essas medidas aí para, digamos assim, atenuar esse processo e deixar o Espírito Santo ir trabalhando, porque... Eu era muito assim, pastor para coisas espirituais. Por quê? Você tinha algum... Não, porque eu pensava naturalmente assim mesmo. Para mim, pastor, se eu precisasse orar. Quer ser provedor, ele não quer dividir a honra, ele quer ele ser o cara. Eu sei disso. Conta pra gente, pastor, por que você sabe? Porque a gente tem uma vivência, né? Eu tenho quase o dobro dele, né? Então, assim, quando eu casei, meu pai sempre foi provedor. Meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar. Eu falei, vai ser a mesma coisa na minha casa. E hoje eu me arrependo. Na época que eu fui casar, eu também não deixava a mulher trabalhar. Nós teríamos, né? Eu fui provedor, me matei, me acabei, mas hoje não, hoje eu já faria diferente. Falei, ajuda eu, hein? Nós dois somos um só. Né? Então, assim, eu faria tudo diferente. Eu deixaria de ser o tal de provedor, não teria vergonha nenhuma dela me ajudar e... Sim, exatamente o seu posto. Não é porque, assim, eu faria tudo... Ela nunca sabe disso, né? Ela vai assistir. Assim, eu sempre falei, você não vai trabalhar. Não, eu quero trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, você vai cuidar. Aí logo veio a neném, né? Depois de um ano veio a neném. Mas eu me arrependo totalmente disso. Eu acho que uma coisa, desculpa interromper, Não, uma coisa que foi muito assim, direção de Deus pra gente, nesse sentido de um ajudar o outro a aprender as coisas, foi essa parte financeira. Porque assim, o Senhor foi trabalhando muito nos nossos corações, no sentido de que assim, não importa por onde vem o dinheiro é dos dois e os dois têm que estar em unidade, comunhão para fazer as coisas dar certo, senão não vai dar certo. E por bastante tempo, assim, ele resistiu muito. Porque como assim que ele não estava ganhando mais, como assim que ele não estava trabalhando, como assim? E a gente foi conversando, falou, independentemente de por onde vem o dinheiro, você tem que prover a direção. Ora, Senhor, como que a gente vai gastar esse dinheiro, como que a gente vai administrar isso aqui, porque não é meu dinheiro, seu dinheiro, a gente vai ter que se juntar e orar, e ora aí, busca direção, que a gente vai ter que fazer. Você tem quantas irmãs? Vai, tá vendo, irmão? É assim, Não, mas nem todo mundo pensa dessa forma, né? Hoje eu vejo assim, né, só para complementar, eu vejo a Ilza trabalhando, eu vejo a Gabi trabalhando. A Gabi vai dar os passeios dela. Lógico que eu
porque é uma responsabilidade financeira dela para dentro de casa. Sim. Filha, assim, essa aqui é a sua responsabilidade, isso aqui é seu, você vai cuidar disso aqui, tá bom? Tá. Não vou falar mais nada. Aí é a responsabilidade dela. Elas vão no cabeleireiro, não precisam falar para mim, isso é chato, né? Às vezes precisa até de um negócio para ir na farmácia. Sim. É chato a mulher chegar e falar, não tem dinheiro, né, para ir lá. Então assim, eu, pensando hoje, eu penso dessa forma. Eu acho que até ela se sentia meio triste na época. Hoje não, hoje elas têm lá os delas, elas se viram, faz a unha dela, acho que é até bacana isso, né? Não que se nós somos, que é dela, é meu, não. Mas foi dividir as responsabilidades. Aqui, ó, essa aqui é sua, essa aqui é sua. Quer dizer, de uma forma nós somos todos juntos. Tá no equilíbrio, né? É gostoso demais. A menina olha assim, pai, caiu lá o dinheiro do cartão. Ai, filha, vou comprar lá uma pizza. Bom, né? Legal. Né? Tipo assim, você já te dá um alívio, né? Você já começa a ver minha filhinha já voando, assim, é legal demais. Se eu soubesse, eu tinha botado amanhã para trabalhar para casa. Eu acho que assim, às vezes a gente, principalmente homem, assim, a gente coloca sobre a gente um peso que não é nosso, sabe? A gente precisa aprender assim a dividir a jornada com as pessoas. Tanto que assim, hoje, pela graça do Pai, assim, o Pai ele tem me abençoado com um bom salário na escola, assim. No ano passado para cá, assim, pela graça do Pai, meu salário ele aumentou 3 vezes, mas eu ainda não ganho mais do que a novinha da lancha. Mas aí isso que é o legal. Só que eu sinto alegria. Esse aqui com esse aqui é bastante, né? Bastante. Meu? Esse aqui, ó, é nosso aqui, ó. Porque tudo que é bem assim. Sabe o que eu acho interessante disso daí? A grande questão em si é que, tipo assim, não é questão de quando um ganha, o outro ganha, mas a questão em si é que tudo está dentro da vontade do Senhor. Porque é igual o Senhor falou, né? O homem, ele é o cabeça da família, né? Então ele tem que buscar de Deus pela direção, para estar sempre orientando a família. Então se porventura que ele estiver daqui mesmo, porque eu vou fazer, não bate na cabeça. Como Deus ele realmente muda, né? Falou que ele muda o coração e a palavra passa a ser a referência, então Deus ele abençoou tudo. Porque você fala, pô, é loucura, você para a tua cabeça procurando emprego, mas na cabeça no trabalho ruim do namoro, né? Também foi difícil para vocês. Aí vai mais para frente, aquilo outro, vai do gospel, que é uma coisa que é muito complexa, né? Digamos assim, né? Batendo cabeça. Mas quando deixou o Espírito Santo realmente dar direção, deixou ele guiar, tudo aquilo que você desejava, vocês vivem, só que na proteção e direção do Pai. Ou seja, como eu falo, a boa medida recalcada, sacudida e transbordante. As bênçãos do Senhor enriquecem, não Esqueça tudo. Isso é muito legal, por quê? Porque é igual eu falo, você falou, né? Descansar. Tem problema? Todos têm problema, mas quando a gente descansa no Senhor, a gente vê Ele conduzir nosso barco na música das águas tranquilas. Isso é muito bom. Por quê? Porque, verdadeiramente, qual que é a direção de tudo? É a palavra. Se fosse a gente, imagina, ela está sofrendo, comprou o carro, falou a direção, o carro estava parado dando poeira, né? Deus ainda foi misericordioso. Não pode nem vender Não pode nem vender, pode fazer nada. Não fazer nada, não pode nem vender para os caras desmanchados. Não pode, eu entrei com a causa na justiça e o advogado ele não encontra os infelizes da agência lá. E pela graça do Pai, assim, o Pai ainda teve misericórdia, deu um outro carro, muito melhor, que é o carro que a gente usa. Mesmo nas nossas falhas, o Pai ele permanece fiel, ele nos abençoou. E do jeito que o pastor tinha falado ainda, né, que era para a gente fazer. Que eu não criei, mas quando eu criei, descansei, o Pai fez. Parei de sofrer. Interessante, né? Interessante porque a gente tem um ditado no mundo, né, que diz que
Hoje eles já estão diferentes, né? Não está mais quebrando a cabeça. Então as pessoas olham o hoje, né? Mas não viram o tanto de que eles sofreram, parece estar aí. Ele falou um pouquinho antes que não podia nem ver a Carol. Sim. Agora eu não entendi se era porque ele não via porque ela era baixinha. Ai, É só pra gente animar o povo. E o mais gratificante, né? Você falou, né? Hoje é como um filho. Então, o processo de Deus transformar, cara, assim, irmãos, a gente tem que entender isso daí, né? Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Só que o caminho até esse plano, Deus já preparou cada pessoa no seu particular para poder sustentar. Porque realmente, talvez, mas para quem está ali passando aquele processo, é difícil. Mas é propósito do Pai para ele poder realmente abençoar lá na frente e realmente viver a paz, né? É que a gente vai viver o resto da vida aqui até o Senhor buscar a gente vai sempre viver num processo. A gente vai estar sempre num processo. A gente brinca, eu gosto de brincar, tudo isso. Quando a gente olha para a nossa vida, que a nossa vida é diferente, não pode ser igual a do mundo. Porque não é nós que regemos. Quando nós regemos, está tudo errado, né? Banda, com certeza foi muito dinheiro jogado fora. Dinheiro que a gente... Tem briga com a esposa, eu acho que não era namorada, já era esposa. Não, do namorada. carro? Não, da banda. Ah, da banda, namorada. Namorada. Aí ele ia pros eventos sozinho, porque eu ficava aqui. Gerava algumas briguinhas, com certeza. Gerava uns desconfortos. Gerava. Dava mais motivo para a mãe dela já falar, bem de ser. Na verdade, isso aí a mãe dela acho que nem chegou a conhecimento. Não sabia, não né? sabia. Mas você que pensa. Mas, Não tinha esse- isso aí eu acredito que não estava do conhecimento dela, não. Mas, mesmo assim... Não, mas tinha gera um muito- monte de problema. Já era um monte de Gera um monte de problema. problema. Então, assim, e a gente vai, quer dizer, a gente passa por esse, a gente aprende, vai vir outros. Para a gente poder aprender, quer dizer, enquanto o Senhor não levar a gente vai estar sempre em processo de aprendizado, né? E que esse aprendizado sirva para a gente ensinar aqueles que estão vindo depois, né? Que são nossos filhos, aqueles que a gente ensina, e aí vai, aqueles que a gente cuida, né? Que ela é professora, ela já tem um dom maravilhoso de ensinar, ainda devagarzinho, ainda implementar o Senhor no coração delas, né? Não pode ir de uma vez também, mas... E eu pensava, assim, só para encerrar assim, essa parte da minha parte de trabalho com música, eu pensava muito que eu ia ter banda, e isso e aquilo, assim. E o pai, ele me capacitou para ser professor. Também trabalho tocando, também faço eventos, só que 90% ou mais do trabalho é dando aula. E a gente, quando eu entrei lá na escola, tinha um professor que eu acho que ele estava lá há 9 anos nesse projeto de música, e ele não tinha conseguido formar uma banda ainda de alunos. No primeiro ano que o pai me colocou lá nessa escola, pela graça do pai, assim, eu consegui formar 2 ou 3 bandas por dia da semana. Então tinha 2, 3 bandas segunda, tinha 2, 3 bandas terça, 2, 3 bandas quarta, e só de alunos, assim. Uma coisa que estava enroscada assim, há anos e não saía do papel. Pela graça do pai, assim, o pai me usou para que lá na escola eu pudesse ter. E não era a forma que eu imaginava que eu ia trabalhar com música. Mas foi a forma que o pai preparou, tem me capacitado, tem sido bênção. Como eu falo assim, não a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Eu trabalho das 3h30 da tarde até 7h10 da noite. Eu trabalho só 4 dias na semana e tenho tempo para estar em casa com a minha esposa, tenho tempo para estar com a minha filha, tenho tempo para estar na igreja, tenho tempo para me dedicar aos meus estudos, do meu instrumento. E hoje a gente vê as pessoas trabalhando, ganhando tanto, fazendo tanto assim. Só que o que as pessoas elas menos têm é tempo para viver, sabe? E o pai ele me proporcionou uma coisa que pouca gente tem, que é tempo para estar vivendo coisas boas, tempo para sair, tempo para estar na igreja. Por mais que o horário que eu saia lá, como o serviço é longe,
eu não consiga estar nos cultos da semana aqui, mas eu consigo ir na sede, ouvir o estudo da palavra, consigo participar de alguma coisa assim, alguma gravação de ministério, alguma coisa, várias coisas assim o Pai tem preparado. E nos outros trabalhos que eu trabalhava assim, era sempre aquilo, eu saía de casa 5 da manhã, às vezes voltava para casa 9, 10 horas da noite, não tinha descanso, não tinha prazer na vida assim. Quando estava de folga, eu queria dormir para me recuperar, para no outro dia tá bem para trabalhar de novo. E isso é uma coisa que hoje, pela graça do Pai, assim, eu nem penso mais. É uma pergunta boa. E polêmica também. Com relação a você, né, formou a banda, o bando que você visitava outras igrejas, participava de congresso. Assim, Nick, qual que era o sentimento disso, da banda? Qual que é o propósito dessa banda? É tocar, ganhar alma? Dinheiro. Então, Dinheiro não vai dar certo. Era a fama, o sucesso. Era fama, sucesso, dinheiro, Mas e nem isso chegou e a as tempo. almas, cara? Pastor... Era desviado, pastor. Ele Não, era desviado, na ele não verdade, pensava nisso não. Sabe, porque isso é coisa que é bem polêmico. Porque não é que é errado você montar uma banda e querer louvar, não. Mas vou falar aquilo que eu entendo, tá, pela palavra. Acho que montar a banda em si, qual que é o propósito daquilo? É realmente as almas? Realmente é ter sucesso? Se a gente for pensar assim, a grosso modo, assim, bem a grosso, primeiro eu vou montar uma banda que eu vou louvar o Senhor, né? Sim. Eu vou engrandecer, a primeira é engrandecer o Senhor. Mas aí quando a gente usa isso para outros fins, já desvia, né? Então, mas aí que é o problema. Porque vou usar o sistema em si. Sim. Ele é meio complicado, não é verdade? Muito. Porque Pode falar. você deve ter visto muitas coisas, né? Não sei se você chegou a receber as profecias. Não, que Deus vai te usar no louvor, que não sei o que lá, Deus é contigo, continua, sabe? Então, a astúcia para enganar o nosso coração. A gente achar que a gente está fazendo algo. Opa, já que está fazendo alguma coisa e dá você vê que certo. não é. Não é. Outra, assim, você falou, conseguiu, né? Graças a Deus, deu esse dom para você. Mas nesse tempo que você dá aula, essa pergunta eu já estava pensando aqui. Você consegue, assim, devagarzinho, assim, falar do amor de Deus para eles? Consigo. Graças a Deus já tenho algumas pessoas. É que assim, eu nunca consegui trazer ninguém pra cá, porque como a maioria do pessoal é lá na Vila Mariana, no centro, eu ainda não consegui trazer ninguém pro Itaim ainda. Mas eu já consegui levar alguns irmãos pra sede, alguns alunos pra sede. Eu já estou conseguindo já, pela graça do Pai, assim, falar do amor do Senhor. Tem aluno que faz aula lá, que está querendo fazer aula também na Escola de Música de Nipo. E eles, assim, a gente começou, e por isso que assim, é muito bacana, assim, algumas coisas assim. A gente às vezes faz as coisas assim, e as pessoas às vezes acabam nem entendendo o propósito de ter alguma coisa gravada, alguma coisa assim. Mas ninguém imagina o tanto que aquele vídeo daquele culto lá do Salmo 29, o tanto que isso impressionou aquelas crianças. Porque as crianças ficaram tipo assim, nossa, rock, guitarra, na igreja, porque é um colégio japonês, então eles não têm nem noção do que é um japonês evangélico, porque quase todo mundo é budista. Já tem esse pensamento. Já tem esse pensamento. Então tem um japonês evangélico que toca metal e uma igreja que é totalmente diferente de tudo que a gente já vê por aí. Isso causa neles uma curiosidade e através dessa curiosidade o pai ele vai criando situações para aproximar, sabe? E aí eu consegui já levar alguns alunos lá para a sede. Naquele dia que a gente tocou Osana lá, tinha alunos lá. E pela graça do Pai eu estou conseguindo falar do amor do Pai, falar da palavra, levar as pessoas para a igreja.
Esse ano surgiu também a aula de música para os pais dos Música alunos. pros pais. Legal. Então já é outra. É outra já, ó, pra levar lá. Já é outro, já. Isso Aí, ó, isso assim, isso é. Isso Você fazer ganha banda aí pra exatamente. tocar aí. E aí você ganha os pais, você ganha os filhos. Se você ganha os filhos, você ganha os pais. E aí... Que benção. Agora, Não? tem uma pergunta? Não. Então eu vou fazer a última então. Manda ver. Aquela de arrebentar a boca do balão. A Carol é muito brava. Olha o tamanho dela. Só às vezes assim. Só às vezes segunda a sexta. Segunda a sexta, né? Você nunca se sentiu intimidado, não, né? Não, intimidado não. Já é uma benção, graças a Deus. Mas... Sei não, isso é Não, a força de uma mulher. Intimidado não, cara, mas pastor, é aquilo assim, teve um dia que eu até falei isso, cara, assim, eu faço de tudo pra ela estar bem. Porque assim, o homem, se ele estiver mal-humorado, a vida funciona, a casa funciona, tudo funciona. Agora, se a mulher não tiver de bom humor, nada sai do lugar. Você viu? Ele respondeu. A comida fica ruim, a gente nada fica bom, mas ela não é, ela, graças a Deus, não é uma pessoa estressada. Eu imagino que em algum momento da vida ela tenha sido, mas o senhor, Mas não é. o senhor tem trabalhado. Eu não falei estressado, eu falei bravo. Não, mas ela é uma benção, ela é uma benção. Mas é melhor não me irritar. Melhor não me irritar. Uma função. Bem, que a gente brinca um pouquinho, né? Mas é brincadeira, Em nenhum momento eu quis falar que você é brava, não quis falar que você é baixinha. Quando eu fazia jiu-jitsu, foi lutar, né? Aí eu gostei que quase matou. Matar leão. Quem matou mim? Não foi uma mata-leão, foi uma guilhotina. Quase matou leão, essa doida aí. Ela luta também. Guilhotina. Ele fingiu de morto achando que eu ia soltar. Eu tô não. Não, é bravo. Vocês estão A guilhotina entendendo. magma. A pergunta tem razão, mas Você tá lutando de leve. Pois é. Graças a Deus ela não usa isso comigo. Bem, você acredita? Acredito, tá falando. Coloquei Deus ainda, né? Eu podia ver o voz do senhor, então não vai contrariar. Eu gostei foi do Chidei. Aí foi. O crente, você vê, o crente ele não É que na percebe o verdade serviço que ele faz, né? É que na verdade ele fazia cópia dos originais, entendeu? Mas é falso, não é lá, né? Mas isso é falsificar. Isso é. Podia ser preso, né, cara? Eu sou crente, eu toco na igreja. Como é que você tá fazendo aí? Não, falsificando. Falsificando o carregador. Falsificando Sem o algum, carregador. sem nenhuma acusação, mas é que nós inconscientemente nós achamos que aquilo é um negócio de serviço, trabalho. E a gente pega isso de pensa que só porque tá trabalhando é digno. Não é. Não é. Eu tenho um dilema grande na empresa, cara, assim, o pessoal chega em mim e fala, Sandro, você vai lá e vai condenar essa peça aqui, e nós vai trocar essa peça aqui, nós não vai trocar a peça, né? Mas nós vai deixar lá mesmo e você vai falar que trocou. Eu falei, tá bom. Eu tenho um problema grave com meus chefes, porque eu não faço isso. Sim. Chego lá e falo, ó, essa peça tá boa, arrumei, assim daqui, tô indo matando, sério. A peça tava boa, a pessoa tá do meu lado. Sim. Não vou fazer isso. Agora, se o resultado disso é Deus que está no controle. Isso que vai. Mas eu já fiz antes também. Um dia que eu percebi, falei, poxa vida, tem alguma coisa de errado aqui, né? Eu sou crente, falo do amor de Deus, estou. Chega. Uma hora a gente abre os olhos. Né? Uma hora abre os olhos. A gente não é que nem a gente falou, é um processo, a gente vai aprendendo. E que quando a gente aprenda, que isso fica empretado em nós, né? Fica aculado em nós. Né? Eu não tenho um linguajar bom, né? Mas que fique dentro do nosso coração para que isso sirva para a gente ensinar as outras pessoas, ensinar, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. Vamos orar, a gente não pode direcionar, mas a gente pode dar um conselho, né? Sim. A pessoa fala, você faz isso, faz aquilo, não. Você fala, ó, isso talvez não é bom, isso talvez isso falta, isso que faltava você falar com o pastor. Né? E eu tinha essa coisa assim que
Pra mim, falar com o pastor assim era aquilo. Ah, você vai pedir uma oração, você está doente, você vai falar com o pastor. Mas o que eu achava assim, eu falo com o pastor o que for questão espiritual. O que for natural, eu resolvo com o meu braço. E eu pensava assim. Você perguntava para o seu pai? Não, o seu pai. Você Pastor, eu conversava com meu pai, mas não muito assim. Quando eu coloquei na cabeça assim, o objetivo assim, eu fiquei que nem um cavalo, sabe? Coloca a coisa aqui, só olha para uma direção e vai embora, sabe? Bom que aprender, né? Bom que aprende. Graças a Deus. Aprendeu? Aprendeu. Meu pai falava, meu pai falava, filho, sai disso aí, você tá se Ele não vai falsificar não, porque ele vai toda hora olhar pro carro dele. Vai lembrar. É o carro dele, quase consegue lembrar. Para não esquecer, né? Eu vou adorar o Senhor. Amém. Deus abençoe. Se a gente começar a conversar isso com o pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, amados? Que você possa guardar esse testemunho no teu coração e que possamos aprender com o nosso irmão, né? Que quando Deus fez a obra, essa é a verdade, né? Ele pôde viver o melhor que Deus tem na vida dele, irá viver isso até o grande dia do encontro com o Senhor e a eternidade com o Pai. Que nós mais aguardamos esse grande momento, amém? Que você possa divulgar este link, está passando na rádio de domingo, 1h da tarde, segunda-feira no canal do YouTube, às 21h30, amém? Temos novidades, que logo, né, tá na comunidade aí, para você participar com a gente.
sem entrar em contato, amém? Deus tem preparado coisas grandes, mas, né, no tempo dele, Deus vai preparar tudo para todos nós, amém? O nosso amado pastor Sandro vai estar orando com a gente, amém? Glória. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Por escutar, Pai, da Tua voz, escutar, Pai, dos Teus milagres na vida dos Teus filhos. E saber que o Senhor tem um caminho perfeito para cada um de nós. Apesar de nós, ó Pai, muitas vezes fingirmos que somos surdos e queremos fazer com as nossas forças, com as nossas vontades. Mas sabemos, Pai, como foi dito aqui, que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, Senhor. Ela é maravilhosa para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por esse amor maravilhoso, por o Senhor nos ter envolvido, Pai, nessa graça. Essa graça, Pai, que nós não precisamos, Senhor, fazer com as nossas forças, mas sim esperar na Tua graça, esperar no Teu amor, esperar, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai querido, Pai amado, vai de encontro aos Teus filhos que possam estar nessa situação, que estão perdidos nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que estão perdidos, ó Pai, nas suas vontades, as coisas não dão certo, ó Pai, mas que o Senhor venha colocar a direção para cada um deles, mudar, Pai, a visão, Pai, abrir os seus olhos espirituais, abrir, Pai, os caminhos, a porta que ninguém fecha, Pai, para que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, ó Pai, para que eles venham viver o melhor que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai, se é um casamento, se é um trabalho, Rei da Glória, se é um estudo, Pai. O Senhor venha de encontro à vida deles e toque, ó Pai, para que eles venham, Senhor, viver também, Pai, essa graça maravilhosa. Que eles também venham contar, Pai, desse milagre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque Tu és bom, Pai, Tu és maravilhoso. Continua com essa família, Pai, que essa família continue sendo abençoada em nome do Senhor Jesus. Continue conosco, dando a Tua graça, o Teu amor, Pai, a Tua presença. Que ao alcance, Pai, desse testemunho, Senhor, seja, Pai, não seja limitado. Que ele venha alcançar, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Alcance os corações, Pai, para que venha fazer a Tua boa, perfeita vontade na vida de cada um de nós. Amém. Amém. E graças a a Deus. Deus. Em nome do Senhor Jesus.